Olá, nesse vídeo nós vamos resgatar aspectos gerais da técnica de titulação e vamos apresentar um simulador que nos permite praticar alguns detalhes técnicos dessa operação. Então vamos lá. Em química, titular significa determinar a concentração de um reagente. Tipicamente, a gente vai pensar numa situação em que você tem duas soluções. Uma delas você vai chamar de titulante, que é aquela que você tem a concentração conhecida. Você tem um dado no qual você confia e você utiliza essa concentração conhecida para determinar a concentração da solução que será titulada. Normalmente isso é representado assim, com o titulante dentro da bureta e o titulado no Erlenmeyer, mas a gente vai ver nos exemplos que não tem problema nenhum se você inverter essa disposição. Existem vários tipos de titulação, mas a mais comum, sem dúvida, é a que envolve uma reação entre um ácido e uma base. Essas reações sempre podem ser resumidas por essa equação aqui. São os íons H+, provenientes do ácido, interagem com íons OH- provenientes da base, e em combinação eles formam água. Isso aqui gera um efeito de neutralização que afeta o pH do sistema, e se você tiver um indicador visual para perceber o momento da variação brusca de pH do sistema, você consegue usar essa reação para determinar a concentração ou do ácido ou a da base, tendo a outra conhecida. O que está por trás dessa explicação é o fato de, no ponto estequiométrico, a quantidade em mol de íons H+, ser igual à quantidade em mol de íons OH-, dentro de um sistema. No ponto de equivalência, a gente sabe que essa igualdade é verdadeira. Como a quantidade em mol pode ser dada multiplicando a concentração pelo volume de cada espécie química, a gente sabe que essa igualdade será válida no ponto estequiométrico, que é quando a gente deveria terminar o processo de titulação. Então nós temos aqui uma equação com 4 elementos, sendo que 3 são dados e um deles é a incógnita, ou seja, a concentração que você tem para determinar. Num exemplo, considerando HCl e NaOH. Digamos que eu tenha 25 ml pipetado com pipeta volumétrica, uma medida bastante confiável. Eu tenho 25 ml de ácido clorídrico nessa concentração 0,1 mol por litro. Essa vai ser a minha solução titulante que eu estou colocando aqui dentro do Erlenmeyer como exemplo. Na bureta, eu vou colocar a solução a ser titulada. No caso, é uma solução de hidróxido de sódio. Eu não conheço a concentração, mas eu consigo determinar qual é o volume gasto para promover a neutralização completa dessa amostra de HCl que é conhecida. Então, eu sei que no ponto estequiométrico a quantidade em mol de H+ e OH- será igual, logo eu vou usar esses dados que foram coletados no laboratório. Em relação a H+, eu tenho concentração e volume iniciais. Em relação ao OH-, eu não tenho a concentração, mas eu consigo determinar o volume gasto. Eu preenchi inicialmente a bureta com 50 ml da base e eu percebi, por meio da variação de cor dada pelo meu indicador, que ao consumir 35 ml dessa base, essa diferença de 50 para 15, eu promovi a neutralização completa daquele ácido. Ou seja, nesses 35 ml eu tenho a mesma quantidade em mol de hidroxila em relação ao que eu tinha de íons H+. Fazendo esses cálculos, eu chego que a concentração de OH- é 0,07 mol por litro. Um detalhe importante quando você faz esses cálculos é que você sempre deve julgar criticamente o resultado que você calculou. Olha, a gente calculou uma concentração ligeiramente menor do que a do ácido. Será que faz sentido esse número? Vamos pensar. Eu sei que nesses 25 ml de ácido eu tenho a mesma quantidade de íons H+, que eu tenho nos 35 ml de base em relação aos íons OH-. Ou seja, se essa solução tem volume menor e ainda assim a mesma quantidade de íons, é porque a concentração dela é um pouquinho maior. Se aqui eu tenho um volume maior, a concentração dela é proporcionalmente menor, justificando essa igualdade. Um outro detalhe que se deve levar em consideração quando faz esse cálculo é a estequiometria da reação.
Nesse caso, essa igualdade é assim fácil porque a quantidade em mol de H+, é igual à quantidade em mol de HCl. No entanto, se eu tivesse ácido sulfúrico, H2SO4, por exemplo, a quantidade em mol de H+, não é a mesma que a quantidade em mol do ácido. Você precisa considerar a fórmula do ácido e da base que está sendo considerado em função de quantos íons por fórmula serão liberados no meio. A neutralização envolve os íons H+, e OH-. Agora eu quero mostrar esse simulador que foi elaborado por uma equipe da Universidade do Oregon e que é bem interessante por chamar nossa atenção para alguns detalhes da técnica, inclusive umas dificuldades operacionais. Vamos lá. Ele está em inglês, mas a linguagem que nos interessa aqui é a da química e ela é universal. Então nós vamos seguir passo a passo para você conseguir reproduzir depois, inclusive para fazer exercícios na química geral. As etapas que você precisa seguir estão numeradas. Então, número 1, selecione o tipo de reação. Eu vou selecionar ácido forte contra base forte. 2, preencher a bureta com, vou selecionar a base. Repara que ele já adapta outras partes do simulador para isso. A etapa 3 está aqui nessa caixinha. Ele te pede para selecionar qual ácido e qual base você vai usar. Eu vou colocar os dois primeiros, HCl e hidróxido de potássio. Uma coisa interessante desse simulador é que a cada vez que você seleciona o mesmo ácido e a mesma base, ele ajusta, ele atribui concentrações diferentes para esse mesmo ácido e para essa mesma base. Então é legal porque dá para treinar várias vezes sem decorar os resultados. Quarta etapa, selecionar o indicador que nós vamos usar, fenolftaleína, que é o mais comum no laboratório. Preenchidas essas 4 etapas, a próxima é a que te pede para controlar o fluxo do líquido que está dentro da bureta. Nessa montagem, é importante, o nosso titulante está no Erlenmeyer. Aqui eu tenho a solução ácida, 25 ml dele, nessa concentração determinada. E na bureta eu tenho a solução a ser titulada, no nosso caso, hidróxido de potássio. Eu tenho duas maneiras de fazer o controle do fluxo na bureta. Tem essa barra que me permite fazer adições grandes, por exemplo, 4 ml, 5,5, eu vou adicionando e ele vai despejando dentro do Erlenmeyer volumes grandes. Isso é para fazer aquela primeira titulação que é grosseira, que é uma tentativa só para sondar qual o volume total que a gente vai gastar. Ó, já fui 17 ml, 18,5 virou. Então eu sei que na próxima titulação, em que eu vou ser mais cuidadoso, eu preciso prestar atenção ali a partir de 17 ml, antes de chegar em 18,5 eu vou ter a viragem. Eu vou clicar aqui nesse botão de valores concordantes para reiniciar o processo. É como se eu tivesse retirado aquele Erlenmeyer, colocado um novo, com o mesmo volume e a mesma concentração do ácido. É uma nova amostra. E preenchi a bureta com a mesma base que estava sendo utilizada. Eu vou adicionar então 15 ml. Coloquei 14 aqui, sabendo que não vai ter a viragem. Eu vou até os 17,5. Não teve a viragem. A partir daqui eu preciso fazer a titulação mais cuidadosa, então eu vou usar esse botão de gotejamento. Cada vez que eu clico aqui, cai uma gotinha e o simulador indica aquela variação de cor que a gente percebe da fenolftaleína quando entra em contato com o meio básico, só que a agitação mostra que a gente ainda não chegou no ponto de equivalência dessa titulação. E a partir daqui eu vou controlar por gotejamento. Eu sei que antes de 18,5 ml vai ocorrer a viragem. Por isso é importante ficar atento a cada gotinha que a gente derruba. Quando a coloração insistir, permanecer um tom de rosa bem clarinho, a gente acaba a titulação. Esse é um cuidado que você teria que ter na prática. Ó, correu a viragem com 18,34 ml. Agora eu tenho 3 dos 4 valores que eu preciso inserir na minha equação. Eu vou fazer o cálculo aqui, partindo de 25 ml multiplicado por 0,1307, que é a concentração do ácido, e dividindo isso por 18,34 ml. Calculei uma nova concentração, e o único cuidado que você precisa ter aqui em relação ao inglês é que o simulador não usa vírgula, tá? Se você colocar 0,1781 e der OK, ele vai dizer que sua resposta está incorreta, mas se você trocar a vírgula por ponto final,
ela passou a estar correta e ele inclusive te mostra o gráfico de variação do pH do sistema em função do volume adicionado de base. Então é bem interessante esse simulador, a gente vai fazer exercícios pedindo para você utilizá-lo. Agora, para finalizar esse vídeo, eu só queria chamar a atenção de vocês para a diferença de contexto tecnológico, considerando a vidraria, os equipamentos que a gente vai usar no laboratório escolar para conduzir uma titulação, em referência aos equipamentos que você encontraria num laboratório de controle de qualidade, numa indústria química, para fazer o mesmo procedimento. Então, por exemplo, para coletar aqueles 25 ml de uma medida precisa no laboratório, nós usamos a pipeta volumétrica. Na indústria, você tem dispenser automático. Isso aqui é um equipamento que você conecta, é uma bomba, que você conecta direto no frasco do seu reagente, você puxa essa alavanca para indicar o volume que você quer e aperta o botão uma vez só. Vai sair por essa torneira aquele volume exatamente com reprodutibilidade. Da mesma forma, depois que você tem esses seus 25 ml coletados aqui, você coloca num sistema de agitação magnética e conecta no frasco da solução titulante um titulador automático. Você vai girando esse botão para acrescentar volumes específicos e ele registra para você qual foi o volume que saiu do frasco. Você observa, quando tem o ponto de viragem, é só parar e já tem a leitura lá do volume que foi gasto. Então, tem uma diferença de contexto tecnológico, é importante que você, como professor, conheça quais são os equivalentes na indústria química dos materiais que você vai usar no laboratório. No entanto, essa vidraria clássica, ela não deve ser dispensada, ela não deve ser desprezada, porque ela nos ajuda a consolidar os conceitos da área química. É isso. Abraços, até mais.